E aí, pessoal, timeline tricolor desta quinta-feira vai tratar, claro, de Grêmio e Palmeiras, a lista de relacionados, o uso da base, um nome citado por Renato na entrevista, o jogo do Grêmio contra o Juventude no Sub-20. Também, claro, vamos falar de Rodrigo Caetano e uma especulação que surge do Rio de Janeiro. Tem muito assunto por aqui, nós vamos tratar um a um a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é de LR Energia Solar. As placas solares para melhorar o seu dia a dia, para você pagar apenas a taxa básica de luz. Você tem na LR planos promocionais para você ter as placas solares. Entre agora na descrição do vídeo, converse com eles. Assinou um contrato? Eu te dou uma camisa autografada do Tricolor para você ter também a tranquilidade de pagar pouca luz e, claro, vestir o manto sagrado num jogo do Grêmio. Faça parte do time LR e tenha, claro, as placas solares para melhorar o seu dia a dia. Entre agora e confira. Gente, a timeline tricolor tem muita coisa, é óbvio. Amanhã, 21h30, tem o jogo do Grêmio, a importância do jogo, tudo que nós sabemos. Mas é preciso também entender o que está acontecendo em volta disso, porque estamos ouvindo muitas especulações e eu começo com o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. Jogador que teve uma boa temporada no ano passado, foi pretendido pelo Grêmio, e que, mais uma vez, vive um péssimo momento junto ao torcedor do Cruzeiro. Só que dessa vez, da outra vez o Cruzeiro renovou, e dessa vez me parece que o Cruzeiro vai liberar o jogador para buscar algum espaço em outro clube. Me parece, inclusive, que essa é uma lógica normal desse momento. Tá? Então, é preciso lembrar, inclusive, um paredão do Guerrinha, que o Marlon fez parte e que ele disse ali que tinha muita vontade, segundo as informações, ele é gremistão, de jogar aqui. Ele é oriundo aqui, né? Jogou aqui categoria de base do Inter e tal. Então, atenção a isso, tá? Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que pode estar aí surgindo o nome de um lateral esquerdo para o Grêmio, lembrando que o Grêmio tem ainda a renovação de Reinaldo, que não se sabe se fica ou não e tal, até porque a gente não sabe sequer do Renato. Entrando nessa linha de Renato, o Renato deu uma entrevista e citou o Thiaguinho na entrevista que ele deu para o Marcos Souza lá em GZH. O Thiaguinho é aquele volante que ele quer que seja meia e que, segundo ele está avaliando, está observando há bastante tempo esse jogador. O jogador da geração é do time do Gabriel Mack e todos falam maravilhas desse menino, tá? O Grêmio apresentou lá, já viajou, óbvio, para São Paulo, tem na relação somente 2 jogadores de categoria de base. Só o Ronald e o Nathan Fernandes. Então é curioso quando a gente vê o Renato dizendo que está observando, mas no profissional não está usando. Não está usando. Né? Os jogadores relacionados, para você ter uma ideia, Marquesi e Rafael Cabral, os goleiros, Fábio, João Pedro, Mike e Reinaldo, os laterais, os zagueiros Jeromel, Gemerson, Rodrigo Caio e Rodrigo Eli, imagina. Jeromel que vai se aposentar, o Rodrigo Caio que não conseguiu jogar, e os outros 2. Nenhum zagueiro da base. Aí tu tem os volantes, o Dodi, o Duqueiroz, o PP, o Vijaçante e o Ronald, que é oriundo da base. Os meias, o Cristaldo, o Edenilson e o Monsalve. E os atacantes, o Aravena, o Arezzo, o Bright White, o Diego Costa e o Soteldo, com ainda a opção do Nathan Fernandes. Nada de base. Nada de base. Então é interessante quando a gente ouve o Renato citando algum jogador desse da base, porque não teve nada de base. O Grêmio que ganhou hoje do Juventude, um jogo difícil, acabou há pouco. Ganhou por 3-2 e avançou, então, a final do Campeonato Gaúcho Sub-20. O Cheron fez o gol, uma jogada do Igor Serrote da direita, o Riquelme chutou, o goleiro defendeu, o Cheron fez o gol. O Juventude virou o jogo, lembrando que o Grêmio havia ganho por 1-0 fora de casa. O Juventude virou, o que levaria o jogo a uma questão dramática. Mas aí o Igor fez o gol, de novo o Serrote, que para mim foi o grande nome do jogo. Fez um gol num rebote lá, um gol meio confuso, e depois, bem no finalzinho do jogo, o Jefferson virou num erro de saída de bola do Juventude. 3-2, o Grêmio avançou.
Jefferson, Jefferson não, Igor Serrote, Zé Guilherme, Cheron, Riquelme, tudo jogando aí. Tudo jogando sub-20. E fora da relação pro jogo. Então, aí é outra situação que a gente precisa colocar aqui, né? Porque o Grêmio vai precisar de categoria de base. A CBF propôs uma mudança de calendário para a próxima temporada. E os regionais ou os estaduais começariam entre 7 e 8 de janeiro, uma quarta-feira. 7 e 8 de janeiro. O que isso quer dizer? Todos os jogadores que estão jogando o Campeonato Brasileiro não vão poder jogar esse tipo de coisa. Não vão poder jogar. E quem estará na Taça São Paulo também não vai. Porque a Taça São Paulo começa 2 de janeiro e o time que chegar à final, por exemplo, vai a 24, 25 de janeiro. E aí? É uma situação, hein? E isso, o Campeonato Brasileiro começaria em março, isso para parar para o Mundial de Clubes, que tem o Palmeiras, que tem o Flamengo, que tem o Fluminense, e que pode ter também, e que vai ter também Botafogo ou Atlético Mineiro. Então, dos clubes brasileiros. Então, imaginem só o tamanho dos problemas, né? Imaginem só. Os jogadores vão poder dividir férias, mas tu não vai conseguir fazer isso agora, né? É complexo isso aqui. Isso aqui é bem complexo, mas já está circulando as notícias no centro do país, vindas, obviamente, da CBF. Então, mais um ponto aí para a gente ficar atento ao uso das categorias de base no campeonato regional. No campeonato regional. O outro ponto aqui que eu acho interessante a gente falar é Rodrigo Caetano, que também é o atual executivo da seleção brasileira, e eu acho até que é uma notícia antiga, tá? Mas está circulando que ele seria o executivo do Grêmio ou a tentativa, mais uma vez, de Alberto Guerra em ter Rodrigo Caetano. Vocês lembram que lá no início da gestão, Rodrigo Caetano era o nome. A gente trouxe essa informação aqui que o Grêmio, de alguma maneira, colocou o Rodrigo Caetano no radar agora, porque pode estar acontecendo aí algum movimento na CBF. Mas eu, sinceramente, ainda acho que é muita especulação. Porque ele não vai abrir mão da CBF agora, chegou na seleção brasileira. Não parece que ele abriria mão disso, né? Mas circulou isso no centro do país, obviamente a gente trouxe aqui na timeline. Importante a gente salientar aqui, os times que estão colocados para amanhã também é uma especulação interessante. O Grêmio iria com Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Elige, Emerson e Reinaldo. Vijaçante, Dodi, Edenilson, Soteldo, Doravena e Bright White. Esse seria o time do Grêmio, pelo menos o time que está sendo especulado agora. Já a equipe do Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gomes, o Gustavo Gomes, o Murilo e o Caio Paulista, o Moreno, o Richard Rios, o Estevão, o Rafael Veiga e o Anderson, né? E na frente o Flaco Lopes. Seria esse o time, o Anderson é o Felipe Anderson, né? Seria esse o time do Abel Ferreira para o jogo de amanhã. Jogo duríssimo pro Grêmio, né, gente? Jogo duríssimo pro Grêmio, não sei se vocês concordam, mas é um jogo duríssimo pro Grêmio nesse momento, talvez o pior dos jogos nesse momento. Outra notícia aqui que também circulou na timeline tricolor hoje, muitos falaram sobre isso, jogadores que estão terminando seus contratos no fim do ano e que poderiam fazer parte aí de alguma lista pro Grêmio. Sinceramente, lá do Flamengo, Gabigol, nós temos aí o Fernandinho, veterano do Atlético Paranaense, o Vargas do Atlético Mineiro, o Eduardo do Botafogo, o Tietê do Botafogo. Posso te dizer, não é esse modelo de jogador que o Grêmio precisa agora. Não é esse modelo. Mas tem muitos jogadores aí que estão terminando contrato, assim como o Grêmio tem muitos jogadores que terminam contrato, como o Reinaldo. Então deve ter na lista de algum clube aí, pô, será que o Reinaldo serve? Será que o Diego Costa serve? Então, jogadores assim que também devem estar circulando em todas as timelines, né? Porque essa é uma ideia também que os outros clubes, principalmente os que foram mal, acreditam que possam evoluir em cima de jogadores que, convenhamos, não dão mais respostas. Se tu pegar, por exemplo, um jogador como Vargas,
não é titular do Atlético. Talvez isso demonstre que para o que o Grêmio precisa, para o que o Grêmio pretende, não é a principal solução à situação. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.